O cabo e o soldado estão presos. Essa foi a declaração do ministro Alexandre de Moraes hoje pela manhã, ao meu ver, numa tentativa direta de confronto com Eduardo Bolsonaro, se relacionando, se referindo às declarações de Eduardo Bolsonaro de anos atrás. Ao brasileiro temeroso e magoado, não basta ver todo o seu império da lei e da ordem ser solapado, jogado no lixo, mas também nós temos que conviver com alguém tripudiando sobre alguém que não tem como se defender, já que o Senado está devidamente cooptado. O império das leis e da ordem estão mortos e o restante, meu amigo, está no bolso. Vamos falar sobre isso, eu quero abordar melhor o assunto. O Eduardo respondeu a essa provocação e tem mais alguns comentários que eu quero fazer, levando em consideração, em primeira instância, que um déspota vive se vangloriando pelos atos absurdos que ele mesmo cometeu. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, dão uma força pro canal. Se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho. E se você já é de casa, dê uma revisada em todas as coisas, tudo aqui, porque vocês sabem, né? O preço da liberdade continua sendo a eterna vigilância, principalmente em tempos de big techs com acordos com um judiciário que me parece perdeu totalmente a noção de sua razão de existir. Vamos ouvir aqui o excelentíssimo ministro sobre o cabo e o soldado estarem presos. Vamos desacreditar o judiciário, que foi o que se tentou e o que se fez aqui no Brasil. Vamos para o confronto. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. Mas se disse que bastaria um cabo e um soldado. Aí eu tenho que dar algumas explicações para vocês. Quando o Eduardo Bolsonaro fez essa referência de um cabo e um soldado bastaria para fechar o STS, primeiro, ele estava se referindo a uma operação realmente de intervenção do STF, não essa palhaçada que aconteceu no dia 8 de janeiro, que condenou 1.500 pessoas inocentes a 20 anos de prisão, 17 anos de prisão, 14 anos de prisão. Não foi isso que o Eduardo Bolsonaro disse. Então, o excelentíssimo ministro está completamente equivocado quando ele tenta estabelecer uma equivalência ao que o Eduardo Bolsonaro falou para o que aconteceu no 8 de janeiro, que ensejou uma série de prisões que, a meu ver, são injustas e ilegais. Eu ainda tenho muita esperança que no Brasil nós consigamos estabelecer o retorno do império da lei e tudo isso vai ficar muito comprovado de acordo com a minha esperança. Um outro momento que a gente tem que analisar aqui a fala do excelentíssimo ministro, com todo respeito, coraçãozinho, best friend, com todo respeito, ele dizer que o cabo e o soldado estão presos porque atos ilegais e ilegítimos foram tomados e não porque haviam cabos e soldados no 8 de janeiro, porque não haviam. O cabo e o soldado estavam na caserna. Quem estava no 8 de janeiro e que cometeu certos atos de depredação de patrimônio público, que não tem nada a ver com impedir o STF que funcione, foram civis. E, na minha desconfiança, civis cooptados, civis do outro lado do espectro político, se é que vocês me entendem. Isto posto, Eduardo Bolsonaro respondeu. Eduardo Bolsonaro disse: você também está preso, Alexandre. Ou você sai às ruas tranquilo. Conte-nos como é a reação das pessoas quando você chega no Clube Pinheiros, ou se você consegue jantar em Londres sem antes checar as redes sociais de nome por nome daqueles que se sentarão à mesa. O Eduardo Bolsonaro está perguntando para o déspota: valeu a pena? Porque uma verdade é certa. Inocentes são presos num regime de exceção, mas o seu tirano, que implantou o regime de exceção, não tem toda a liberdade do mundo. Ah, mas não tem mesmo. Veja a vida que tem Putin e veja a vida que tem Maduro. Eles não podem se expor ao povo, eles não podem confraternizar com o povo.
Para eles, só sobram os asseclas, os cooptados e os bem pagos, ou os muito gratos, os incompetentes muito gratos, que foram colocados em cargos de altíssima relevância, e como os incompetentes sabem da sua incompetência e sabem que pela meritocracia eles jamais ocupariam um cargo daquela envergadura, eles viram capacho de eterna gratidão àqueles que o colocaram nos cargos mencionados. E a Sarita Coelho trouxe aqui, né, um grande comentário. O cabo, o soldado e o coronel estão presos. O general está no bolso. Os bandidos estão soltos. A facção está no poder. E a imprensa está morta. Era esse o país que Alexandre de Moraes queria? Era esse cenário que ele queria para o Brasil? A pergunta do Eduardo Bolsonaro está valendo. Valeu a pena? Para vocês terem uma ideia do desmante do império da lei e da ordem que está acontecendo aqui no Brasil, olha só o que o Dr. Paulo Faria comentou. Um cliente que mora fora do Brasil tentou pagar meus honorários contratuais ontem, a tarde inteira, e não conseguiu. Segundo me informou, o valor enviado foi bloqueado no Brasil para uma espécie de compliance no meu CPF. Advogado no exercício de suas atribuições profissionais e contratuais. Ainda me disse o cliente que foi informado à instituição remitente e por ele contratada, que há uma espécie de bloqueio no meu CPF que está impedindo o crédito dos honorários contratuais em minha conta. Dr. Paulo Faria pergunta: Xandão, foi você? Irei acionar pela 129ª vez o Conselho Federal da OAB via ofício para investigar e apurar tal situação, que reputo gravíssima, pois os honorários são contratuais legais e se trata de verba alimentar. Quero crer que não seja verdade, porém ocorreu. E lasqueira. E aí eu até fiz um comentário nesse post do Dr. Paulo Faria, dizendo para ele, isso quer dizer que o seu sigilo bancário também está quebrado? E se estiver quebrado, porque foi só uma pergunta, eu realmente não sei de nada, mas o que me parece é que toda a vida do Dr. Paulo Faria está sob um holofote, sob o escrutínio de ações ilegais. Então, me parece que o sigilo bancário dele está quebrado. Que dizer, então, da possibilidade de também estar quebrado o seu sigilo telefônico e telemático? Tem ordem judicial para isso? Se tem, o próprio Dr. Paulo Faria desconhece. Então, meus amigos, se vocês pensam que este é um Brasil que vai para frente, atualmente, nas condições do cenário político e jurídico que nós estamos vivendo, não. Daqui para frente é só para trás. E aí vale perguntar aos sapatênis e todos aqueles que concordaram em colocar esse estafermo da jaca que foi parar lá em cima daquele poste, né? Defender essa eleição, defender essa coisa horrorosa que está sentado na cadeira da presidência hoje. Valeu a pena, imbecil? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que comenta devagar e com carinho, porque a democracia relativa está de vento em popa enquanto devora, com dentes afiados e sanguinolentos, a ordem e o império da lei.